Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo, vou conversar hoje com a Sónia Cruz, que é licenciada em Biologia pela Universidade de Aveiro, fez um doutoramento em Sheffield, no Reino Unido, em Biologia também, e é investigadora principal no CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Sónia, obrigado por ter vindo conversar comigo. A Sónia interessa-se por algas, é verdade? É verdade. Bem, antes de mais, obrigada eu pelo convite, será um prazer. Interesso-me por algas, sim. Originalmente foi esse o início do meu percurso e continua a ser. Alguma razão especial? Bem, eu quando entrei para a licenciatura em Biologia, eu não sabia o que queria ser. Nunca pensei muito bem, gostei muito da minha professora de Biologia, era escoteira, então a Biologia pareceu-me assim uma coisa atraente, queria ser professora. Mudei mais tarde para a investigação porque compreendi que não tinha jeito nenhum para ensinar alunos que não quisessem aprender, ficava muito irritada e acabei por perceber que tinha uma vocação mais para a área da investigação, uma curiosidade nata, sempre aqui a despontar. Porque as algas? Pronto, eu queria estudar elefantes no Quénia. Não é muito parecido, pois não? Não, tem alguma diferença de tamanho para começar. Mas fiquei verdadeiramente fascinada por um tipo de algas, as diatomáceas, porque são, pronto, não as vemos a olho nu, mas quando se olham para elas microscopicamente são verdadeiras obras de arte. E fascinou-me. E na altura do projeto do último ano, quarto ano de licenciatura, havia uma proposta de tema que era sobre a migração das algas, das microalgas. E eu ingenuamente achei que elas iam emigrar assim para fora do país. Afinal estávamos a falar delas moverem-se no sedimento a alguns micrómetros, portanto menos do que E já é considerada a migração. E já é migração. E aquilo, pronto, foi assim. Acabei por ir para aquele projeto um pouco ao engano, fascinada pelas diatomáceas e a vida seguiu e continuei, pronto, sem querer, fui entrando pela área das algas. Sim. Já vamos falar mais das algas, mas falou aí num aspecto dos alunos que não querem aprender. A nível do ensino superior já é diferente, não é? É verdade, mas eu estava a estudar para ser professora do secundário, do secundário ou do básico, exato, portanto, e foi aconselhamento dos meus colegas, porque eu perdi a paciência quando estudar com eles, e, portanto, aconselharam-me. Mas hoje é investigadora no CESAM, mas dá aulas também? Raramente, só muito pontualmente. Orientações de doutoramentos? Sim, orientações, aí sim. Eles já estão mesmo a querer fazer aquilo. Também perco a cabeça um bocadinho. Mas claro, não é por eles não quererem fazer. Bom, mas isto era um parênteses, digamos assim. E falou nas microalgas, isto são microalgas, não é? São micro. Mas também estuda outro tipo de algas, macroalgas. Exato, foi um percurso engraçado, ou seja, eu fui das micro para as macro, passando pelo animal. Portanto, o percurso foi esse, foi o conhecimento que eu trazia de fisiologia, o meu interesse pela parte de como é que as microalgas respondem a um excesso de luz, levou-me por caminhos que, pronto, me levaram às lesmas do mar. E as lesmas do mar alimentam-se e roubam cloroplastos de macroalgas e, portanto, o percurso foi este, vim das microalgas para as lesmas do mar e acabei por ter a necessidade de estudar também as macroalgas das quais elas se alimentam, e isso acabou por levar por trajetos também mais na área da investigação aplicada, apesar do meu core atual ser mais a parte fundamental da investigação. Portanto, há aí a interação entre o animal e a planta, não é? As lesmas e as algas. Sim. As algas são plantas... As algas são, de certa maneira, plantas. Não têm raízes, não é? Não têm a estrutura que a planta tem, mas a sua essência é a mesma, que é serem fotossintéticas, não é? Serem produtores primários, captam a energia do sol, fixam carbono e produzem o seu próprio alimento, não é? Crescem. Mesmo as tais microalgas? Mesmo as tais microalgas, sim. Eu costumo dizer que temos aquela ideia de que quando respiramos, não é, devemos agradecer às florestas. Sim. Portanto, a cada duas respirações fundas que nós temos, uma delas temos que agradecer aos oceanos, porque metade do oxigênio que respiramos provém
da água, né, dos oceanos e rios e mares, e não necessariamente da floresta. Portanto, Sim. há as plantas aquáticas, as ervas marinhas, as microalgas, as macroalgas, tudo isso no oceano fixa carbono e liberta oxigênio no percurso de fixar o carbono. Sim, senhor. A migração das algas, como já disse, migração em algumas frações de milímetros já é uma migração, mas também há migrações mais a outra escala, não é? Sim, há movimentações a outra escala, sim. Mas E às vezes podem ser prejudiciais, por exemplo, ou não, pergunto, sim, algas que não estavam cá e vêm infestantes, por exemplo. sim, temos tido. Existe esse fenómeno? Sim, temos isso bastante nas nossas praias, todos os verões, não é? Temos esse problema bastante comunicado na televisão sobre os turistas ficam um bocado desagradados com as praias do Algarve estarem infestadas e sim, são um problema recorrente. E tem razão, vêm, por exemplo, em barcos, podem virem fragmentos de outros países, de outras zonas, e o mar é um espaço aberto, não é? E elas, Claro. se tiverem meios acabam por invadir outros habitats e com as alterações dos habitats vão-se também conseguindo adaptar a novos sítios que O aquecimento originalmente não das estaria águas, lá, por exemplo. sim. Para lá do incómodo para os banhistas e para os turistas, há outras consequências negativas, nomeadamente para as outras algas que estavam autóctones, chamemos-lhe assim. Exato, elas acabam por cobrir-se, proliferarem, é o problema comum dos invasores, não é? Quando proliferam, acabam por retirar nutrientes, espaço, luz, não é? Pronto, as algas dependem da luz para crescer e se houver uma sobreposição, acabam por matar o que está por baixo. Sim. Sónia Cruz, investigar alguma coisa nessa área também, ou isto é... Isto é um paralelo, não é a minha área. O meu Sim, foco sim. agora é mesmo a parte em que elas são uma coisa benéfica para as Sim, lesmas, sim. ou seja, são um alimento. Sim. Eu li qualquer coisa sobre produção de biomassa. Como é que aparece a produção de biomassa nesse fenómeno? A produção de biomassa, portanto, não vem desta parte que eu me foco mais atualmente, que são as lesmas do mar. A produção da biomassa vem mesmo em produzir algas em larga escala para diferentes finalidades, ou seja, podem ser usadas para consumo humano, para consumo animal, para a indústria farmacêutica, cosmética. Portanto, o meu contributo para essa área tem sido no sentido de optimizar Sim. a produção de algas de uma forma cada vez mais rentável e sustentável. Sim. Portanto, pode-se fazer uma cultura de algas. Sim. Nesse sentido, não é? Microalgas, sim. As microalgas são aliás, já se faz, já é um mercado gigante da indústria para várias aplicações. Mas nos últimos 5 anos, ou desde 2011, que o meu foco tem divergido cada vez mais das algas e indo mais para o lado animal. Sim. E as lesmas, portanto, existem em todo lado, há em certas zonas que são mais frequentes. Como é que aparecem? Então, há uma biodiversidade muito grande de lesmas do mar. As que eu estudo, as mais famosas são os primos das que eu estudo, não é? Que são os conhecidos como nudibranquios. São, para quem mergulha, etc., há muita gente fascinada por essa parte da biodiversidade, pela beleza que elas têm. As que eu estudo são muito bonitas também, muito interessantes, mas são mais monocromáticas, portanto elas são tipicamente verdes, porque se alimentam da alga, mas não se alimentam como nós, em que a comida entra e sai, não é? Sim. Elas fazem um fenómeno muito peculiar, não são todas as espécies, é só apenas algumas espécies das que conhecemos é que têm esse comportamento. Elas conseguem interiorizar o cloroplasto, que é o organelo das plantas e algas que fazem então essa fotossíntese, a captura do carbono e usar a energia solar para produzir o seu próprio alimento. Portanto, elas roubam esse organelo, o cloroplasto, e ficam com ele nas suas células. Isto é extraordinário porque acaba por ser um animal, passa a ser um animal que tem uma característica única do reino vegetal, não é? Das plantas e algas. E pronto, o que isto tem de fascinante é que esse cloroplasto, não é? Esse organelo, seria um pouco como o nosso coração, não é? Para funcionar na alga e na planta, precisa de uma série de proteínas, enzimas, uma série de produtos que estão
codificados no núcleo da alga. Portanto, como se estivesse no cérebro da alga, Sim. não é? A informação, o manual de instruções daquele cloroplasto. E a lesma do mar consegue roubá-lo, ficar com ele a funcionar sem esse manual de instruções e sem sem as peças todas. Já se percebeu porquê que isso é feito? Continuamos a não perceber. Nós temos ao longo dos anos, ao longo das décadas, tem-se vindo juntar pequenas peças de um puzzle. O que ainda não temos a certeza é se realmente estamos a juntar as pecinhas do puzzle para ter a resposta completa ou se aquelas pecinhas que estamos a juntar são só um pequeno apoio que permite àquele cloroplasto, de facto, viver um pouco mais, um pouco menos. Quando eu digo viver, eu refiro-me a manter-se funcional. Sim. Um pouco mais, um pouco menos, e se ainda estaremos para descobrir a grande resposta à pergunta de como é que a lesma faz isto. A pergunta é mais, enfim, na ciência genericamente, mas neste caso concreto, é mais o saber o porquê ou o saber como? As duas coisas. Eu costumo dizer que é o $1 million question, não é? Neste caso Sim. são 2. 2 milhões. Porque é um para cada pergunta, seria um para cada pergunta. E o como é muito mais vantajoso nós compreendermos numa perspectiva de futura, de aplicações futuras. Portanto, não só é fascinante de um ponto de vista da curiosidade, mas onde é que essa curiosidade nos levará? Portanto, ao nível de celular, o que nós conseguiremos descobrir sobre como é que um animal consegue manter um organelo vegetal pode abrir portas aqui a muitos desenvolvimentos, muita inovação biotecnológica. Portanto, há todo aqui um potencial, quer terapêutico, quer de fotossíntese artificial, Quer sabe-se lá de quê, não é? Sabe-se lá de quê, exato. Não é? Nós, quando se descobriu a eletricidade, também não imaginávamos que íamos depender dela desta forma. Portanto, há esse o fascínio lado. da ciência também é esse. É não é? esse, exatamente. E pronto, por um lado, o como leva-nos para esses caminhos, não é? O porquê também acaba por se interligar com esses caminhos, mas é mais uma pergunta de curiosidade científica, não é? E quase que ecológica, compreender qual é a relevância dessa fotossíntese para o animal, se está lá realmente como um benefício ou é uma coisa que aconteceu. Eu não acredito que não é uma coisa que aconteceu. Aquilo é dispendioso e, portanto, acho que a probabilidade da natureza manter vários organismos a convergirem para uma função que é dispendiosa para nada, não me parece o caminho mais provável da natureza. Mas, e portanto, é uma das perguntas a que eu tento atualmente responder. Eu vou tentando responder um bocadinho das duas, e uma delas é essa, é o porquê. Portanto, tentamos compreender de que maneira os produtos da fotossíntese, daqueles cloroplastos a funcionar, são benéficos depois para a sobrevivência do animal, para a manutenção das suas funções vitais. E até em algumas coisas, lá está, ao compreender este porquê, também podemos compreender coisas que biotecnologicamente venham a ser também úteis. Por exemplo, nós recentemente a perceber se havia compostos da fotossíntese a acabarem no muco da lesma, e ao fazer este caminho acabámos por descobrir também, porque isto em ciência vamos colaborando com colegas e vamos falando, e depois um colega propôs, mas e esse muco não tem nenhum interesse assim, a não ser para a lesma? E disse, eu gostava de estudar um extrato, vamos ver o extrato desse muco, e acabámos por descobrir que tem a capacidade de matar bactérias que são multiresistentes, que são um problema atual da nossa sociedade, a Pseudomonas aeruginosa, e portanto há aqui, ou seja, é um animal que é multifacetado, portanto, do ponto de vista da investigação. O seu afeto, Sónia Cruz, o seu afeto, chamemos-lhe assim, inicial pelas microalgas, leva a considerar a lesma um predador das algas? Sim, eu às vezes o fascínio pela parte vegetal, não é? Que não existia durante a licenciatura, é curioso, sempre, normalmente estudar fotossíntese, ciclo de Calvin, aquelas coisas que parecia uma coisa super aborrecida, e não sei bem como é que eu acabei a estudar ou a investigar esta área. Mas sim, eu às vezes costumo dizer que me esqueço que há um animal à volta do cloroplasto. Eu costumo brincar com isso, que o fascínio pela parte da alga está sempre lá. E foi esse fascínio da parte da alga, portanto eu estudava as microalgas, estudava a parte de como é que elas conseguem lidar com um excesso de energia, porque a fotossíntese tem esta relação de amor-ódio com a luz. Precisa de luz para fazer fotossíntese, mas quando ela é demais, danifica todos os tecidos. Então eu fascinei-me por esta pergunta de como é que elas respondem, como é que elas lidam com este excesso, e achei, quando vi um colega, em 2010, um colega estava a apresentar uma curiosidade numa reunião de laboratório,
e apresentou esta curiosidade das lesmas que eu desconhecia em 2010. E ele, quando apresentou, eu fiquei maravilhada e pensei, de certeza que estes mecanismos de fotoproteção, de proteção de excesso de luz, têm aqui uma importância vital na lesma. De certeza, é isto, ainda ninguém sabe, sou eu que vou descobrir. Acabei por descobrir que as lesmas, as macroalgas das quais elas se alimentam, algumas delas nem sequer têm aqueles mecanismos fundamentais de fotoproteção que eu estudava. Portanto, foi isso, só por si, uma grande descoberta, e que percebi que não seria a grande explicação da manutenção dos cloroplastos nas lesmas. Mas em vez de me desentusiasmar, só me fez ficar ainda mais curiosa. Claro. Então o que é, não é? E aqui estou eu, perseguindo o caminho. E ao fim e ao cabo estamos a falar de agressões que as algas sofrem, não é? E stress, o que é o stress das algas? Eu por acaso não sei se o facto de lhes roubarem alguns cloroplastos é uma agressão no meio natural que elas realmente sofram muito ou se é algo que elas facilmente conseguem ultrapassar. Por acaso nunca estudámos essa parte. Realmente a alga, a porção de alga que nós usamos para alimentar a lesma, pronto, ela morre. Portanto, de facto, é uma agressão muito, muito invasiva. Ela, de facto, destrói. No seu meio natural, eu penso que é possível que elas, no habitat natural, eu penso que haverá um equilíbrio natural entre o que a lesma consome Sim. e o que a alga é capaz de regenerar. Não é? Portanto, porque ela é um organismo que está constantemente a crescer. Portanto, a lesma roubar-lhe uma parte, eu penso que no habitat natural, à partida, não será um grande problema. Inclusive, nos nossos aquários, nós tentamos até usar as lesmas para eliminar as algas que crescem por excesso, não é? Sim. Em aquariofilia Manter o equilíbrio é ali. um problema e nós não conseguimos, sobretudo se estivermos a usar estas que retêm os cloroplastos. Portanto, eu não tenho explicações ainda científicas para isto, mas de facto, quando a lesma retém os cloroplastos, a quantidade de alga que ingere é muito menor. Portanto, é um dos caminhos, é uma das muitas perguntas que ainda estão para ser estudadas, mas não me parece que estas lesmas em particular que sejam capazes de reter os cloroplastos vão danificar assim excessivamente a alga ao ponto de ser um sofrimento para a alga. Sim. O cloroplasto em si é que causa sofrimento, pode causar sofrimento ao animal, porque quando a luz é demais, lá está, produzem compostos reativos que danificam outras proteínas à volta, e isso sim pode ser... Provoca uma indigestão. É uma indigestão, e é essa indigestão que a lesma tem que lidar com. E por isso é que eu digo, se a natureza evoluiu neste sentido, de haver um elemento muito indigesto dentro do animal e ele continua a comê-lo, é porque provavelmente há ali um benefício também muito grande para o animal. Eu falei do stress, porque há vários aspectos há vários fenómenos que podem provocar stress, não é? Nas algas, nomeadamente, e, se calhar, e nos animais, nas lesmas também, como disse. Eu sei que um projeto em que esteve envolvido, acho que já terminou, que era o City Light, não era? Que era sobre o efeito da luz, precisamente, não era? Era o tal projeto em que o investigador principal eu era a co-investigadora, digamos, ele era o corresponsável, o investigador responsável desse projeto era o Paulo Cartachana, e o que esse projeto fazia era aquela parte em que eu mencionei que nós ajudávamos, respondíamos a problemas que as empresas têm, ou seja, a empresa tinha dois problemas, um era como melhorar a produção, portanto aquela alga tem um crescimento muito lento, e o outro era como reduzir as epífitas, pronto, outras algas que crescem nas algas, pronto, acabam por tornar aquela biomassa, aquela quantidade de alga, um produto menos limpo, não é? Quando a gente quer só a alga X, não queremos ter lá outras pequeninas a crescer. E a parte do stress oxidativo, por exemplo, do stress, o excesso de luz é um stress muito grande na alga, e essa é a parte em que eu me foquei. Haverá muitos outros, não é? Stresses, mas é a variável que eu mais me dediquei ao longo da minha carreira, e foi nessa vertente que nós entramos neste projeto, tentar compreender de que maneira, manipulando a luz, conseguiríamos reduzir esse stress da alga e permitindo que ela crescesse melhor. Portanto, testámos vários tipos de filtros em que se manipulava a luz nos picos de energia mais abundante, e por outro lado também
cores, ou seja, a luz, O tipo de luz, a cor da o luz. tipo de luz, exato. Portanto, a luz não nós vemos-la branca, mas ela tem Pois, como o arco-íris, né? Quando nós exato, vemos o tem o arco-íris, espectro. ali está o espectro todo da luz. E as algas têm na sua maquinaria para absorver a energia, têm pigmentos que são especializados em determinadas luzes. Portanto, se conseguirmos, por exemplo, no caso daquelas algas que não queríamos que crescessem em cima de outra alga, se conseguirmos dar luz que a alga X, que é do interesse, privilegie para o seu crescimento, e que a alga Y, que não queremos, não seja muito boa a utilizar esse espectro da luz, conseguimos então melhorar, optimizar aqui uma produção daquela alga que tem uma biomassa depois mais limpa, mais abundante, maior quantidade e limpa, mais pura. A Sónia Cruz falou aí de uma empresa. Existe financiamento de empresas para a sua investigação? Não. Na nossa investigação não funcionou nunca assim, mas é perfeitamente um modelo possível. Nós temos funcionado em modelos um pouco diferentes, que é quando há financiamento governamental, europeu, etc., para a ciência aplicada, Sim. nós normalmente fazemos parcerias para responder a problemas que a indústria tem. Problemas que sejam transversais. Portanto, não parte da indústria ir tentar contratar um laboratório ou um investigador? Também existe. Eu não tenho usado esse modelo de parcerias, mas é um modelo frequente. Ou seja, muitas vezes a indústria, quando quer um serviço exclusivo, não é? Paga aos investigadores para dar esse serviço. O que tem que ser normalmente muito bem afinado é que, por exemplo, se for um projeto financiado com dinheiro público, a informação, os resultados são públicos. Portanto, depende aqui do tipo de questões que nós estamos a tentar resolver com esses parceiros. Se for segredo industrial. Se for uma questão de segredo industrial, eles terão que pagar para o investigador, que é financiado por dinheiros públicos, não é? É os impostos de todos nós que está a financiar aquele investigador e a investigação dele. Portanto, se uma empresa tem uma pergunta exclusiva, tem que haver um acordo e é uma prestação de serviços. Acontece e é desejável, aliás. Porque nós queremos também fazer parte de uma sociedade em que o nosso conhecimento é útil para a sociedade. Quando é uma pergunta mais genérica, que pode beneficiar não só, ou seja, é um problema que aquela empresa nos coloca, mas que não é um problema exclusivo daquela empresa, portanto, a nossa investigação pode depois tornar-se pública, de certa maneira as empresas partilham os seus problemas, as suas dificuldades, genericamente. E nós pegamos essas dificuldades e tentamos usar financiamento para projetos aplicados para responder a essas questões. Portanto, aqui o importante é encontrar o equilíbrio no financiamento entre o que é para a investigação fundamental e o que é para a investigação aplicada. Ao falar de financiamentos, lembrei-me que a Sónia já recebeu 2 prémios, penso eu, da Marie Curie, não é? Da Marie Curie foi já tive 2 europeus, um foi a Marie Curie e o outro depois foi... teve da ERC, European Research Council, que é assim uma coisa mais volumosa, assim, não é? Sim, essa foi assim. O que é que representou para o trabalho? Quer dizer, representou com certeza por satisfação pessoal de ver o seu projeto reconhecido, mas na prática traduziu-se em quê? Traduziu-se em poder ter uma equipa a estudar essa parte que eu manifestei das lesmas. Portanto, foram mais recursos humanos, nós tentámos alavancar, por exemplo, uma dificuldade que existe nesse meio é ter um cultivo dos animais. Sim. Portanto, ter um cultivo que nós possamos controlar as variáveis, as condições em que eles crescem. Qual é a vantagem em relação ao meio natural? A vantagem é que quando nós vamos recolher ao meio natural, não sabemos a história de vida desse animal. Muitas vezes não dá sequer para saber exatamente a idade, ao que é que já esteve exposto. Portanto, ter um controle total da nossa população tem muitas vantagens e também podemos estudar durante todo o ciclo de vida. Portanto, o animal quando nasce, quando é clode, não nasce, não é a palavra certa, mas quando é clode dos ovos, ele é transparente, é esbranquiçado, portanto ele não vem com algas, não é? Ele nasce sem algas, sem cloroplastos, quando se alimenta a primeira vez começa então a ingerir estes cloroplastos, mas na natureza não encontramos adultos brancos, não é? Portanto é uma condição obrigatória, é uma relação obrigatória, mas eles nascem sem eles, não é? Portanto,
na natureza muito dificilmente encontraríamos estes animais neste estágio, nesta parte da vida deles em que ainda não têm. Portanto, é uma vantagem conseguimos ter este cultivo. Claro que depois não são os nativos, não é? Ou seja, haverá sempre aqui a dificuldade entre o que é nativo, não é? E o que é que eles realmente fazem na natureza e o que eles estão condicionados no laboratório. Mas, portanto, um bocadinho dos dois será sempre necessário. Mas termos uma possibilidade de ter os cultivos e, portanto, esse cultivo é a base de uma grande parte do projeto, era podermos criar estas condições de cultivo e permitiu-nos crescermos nós, mas não só. Portanto, neste momento já temos parcerias com outros colegas que já nos pedem organismos, já há uma troca, já há uma partilha destes organismos que são cultivados em laboratório e depois podem ser enviados um pouco para outros colegas no mundo inteiro. E temos também o oposto, não é? Também temos o Aquário de Paris, por exemplo, tem acesso a organismos de Guadalupe, não é? Porque aquilo é território francês, e então conseguem-nos fazer chegar de uma maneira relativamente fácil e segura, não é? Também organismos, e temos aqui parcerias, e tem sido muito interessante todo este evoluir desta área que há muito pouca gente a estudar, e portanto quanto mais eu conseguir fazer crescer aqui modelos de laboratório que possam ser depois partilhados com colegas para estarmos todos a estudar sobre uma base igual, em diferentes vertentes, acho que era... Todos a contribuir para a produção do conhecimento, não é? Exato. Estas bolsas do European Research Council, da ERC, como aparece nas notícias, enfim, uma parte das pessoas que nos estão a acompanhar e ouvir sabem o que são, mas para o público em geral, portanto, é um organismo europeu, da União Europeia que atribui estas bolsas às candidaturas e há vários tipos de bolsas. Esta bolsa é um financiamento durante quanto tempo? Acaba o financiamento, depois o projeto para? Como é que é esse funcionamento? No seu caso, esta bolsa que recebeu? Elas podem ser até 5 anos, normalmente toda a gente por norma pede os tais 5 anos, pode ser até 5 anos, tem 3 vertentes, aliás 4, mas uma é significativamente mais reduzida em termos de financiamento, mas as 3 principais são as que lhe chamamos as iniciais, a de consolidação, exatamente, as consolidação e as avançadas. Certo. Portanto, eu tive a starting e hei de continuar a concorrer para ter a consolidação e as avançadas. Claro. Separa o projeto... Esta starting é durante quanto tempo? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Separa. E em que fase é que está? No último. Sim. Pedi uma prorrogação, vamos ver se vou ser feliz e conseguir esticar o dinheiro de maneira a que ainda conseguia manter mais um ano o projeto a decorrer e, entretanto, espero continuar a conseguir. Nós, investigadores, vivemos disso, da nossa luta constante de conseguir financiamento para... Por exemplo, uma das coisas que eu fiquei surpreendida e não, porque, ou seja, eu lembro-me de estarmos numa reunião e perguntar, mas quando é que nos vão avaliar? E dizer, não vos vamos avaliar, vocês já foram avaliados para trás, agora têm que conseguir cumprir o que aqui está. Mas e se não cumprirmos? Bem, a verdade é que se nós não cumprimos, não conseguimos ter os próximos. Portanto, realmente não há eu nunca tinha refletido sobre isso. Mas não é fazer um exame ao fim de 5 anos. Exato, não é tão importante. Claro que nós temos outputs, estão contratualizados, ou seja, não sei exatamente o que acontece se eu não cumprir os outputs. Acho que, na verdade, não sei sequer se há consequências ou não, se tenho que devolver o dinheiro, não faço ideia o que é que aconteceria provavelmente numa sessão dessas, mas a verdade é que a própria comunidade vai-nos julgar, não é? Pelo que é que fizemos para trás antes de nos dar o próximo. Então, nós para conseguir sobreviver e continuar sempre a ter projetos para que nos permita que o projeto não morra, não é? Que ele continue, temos que fazer um bom uso do dinheiro que nos é dado para trás, justificá-lo bem, ter outputs, estar aqui a explicá-los e para conseguir trazer o financiamento a seguir. Quer dizer, suposto ao receberem um financiamento, não irem passar férias para... não. Pronto, para qualquer lado, não é do interesse do próprio investigador. E a questão é que também é importante, acho que é importante também ir passando esta ideia, é que os resultados podem ser o não se conseguir o resultado, não é? Sim, o fracasso, digamos assim, que tem uma carga negativa, não é realmente um fracasso, é saber que por ali não vale a pena continuar, não é? É verdade. Mas isto, mesmo os próprios cientistas não gostam muito de... Exato, mas curioso ter perguntado isso, porque tem razão, e mesmo que eu não tivesse medo de demonstrar o meu fracasso, seria muito difícil publicá-lo. E esse é um problema, né? Toda a maquinaria para publicar tem que ser um resultado charã, porque se não for, é muito difícil publicar.
Felizmente, a Europa tem tentado melhorar esse aspecto e para estes projetos europeus criou até uma plataforma, uma espécie de revista, mas não é exatamente uma revista, é uma plataforma de publicação, funciona tal como os outros, só não terá todas aquelas métricas de fator de impacto, etc. Sim. Mas funciona da mesma forma, é a revisão por pares, o trabalho que lá está é valorizado, ou melhor, é revisto com essa mesma qualidade. Mas não há esse pressuposto de que este trabalho tem que trazer algo de novo assim para a comunidade. Se for uma coisa que, reparem, isto não funciona, não vão por este caminho, é publicável. Se for repetir no mesmo organismo uma coisa que já foi feita noutros, é publicável. Ou seja, não traz esse preconceito, acho que se chama Open Research Europe, acho que é assim, ORE. E é uma plataforma interessante de publicação. Porque significa que não vai ser preciso gastar outra vez recursos para fazer um percurso que tem toda a razão. Não funciona, não é? Eu fui este verão a uma conferência em que nos pediam isso. Fui fazer uma apresentação oral e diziam-nos, por favor, para que quem vos está a ouvir não ache que isto é tudo uma ciência maravilhosa e vocês só fizeram isto tudo porque são os melhores do mundo, por favor, mostrem-nos também o caminho e os falhanços pelo caminho. Eu achei muito interessante essa abordagem e acho que era muito importante haver cada vez mais essa visão também, porque quando mostramos o que não funcionou, é como disse, poupamos imenso tempo, e tempo é dinheiro, a outros projetos, a outros colegas que estejam a fazer um percurso semelhante, mesmo não seja exatamente na mesma área, mas... Exatamente. Sónia Cruz, eu tinha aqui referência a alguns projetos, falámos do City Light que já passou, não é? Mas há aqui alguns outros que ainda estão a funcionar. Quer destacar algum? O Trace Algae, por exemplo, vale a pena falar desse? Sim, o Trace Algae, mais uma vez, o líder é o Paulo Cartachana, nós trabalhamos muito em conjunto. E ele é também meu marido, pronto. Bom. Portanto, há aqui uma promiscuidade, mas mas não há conflito de interesse, não há. Normalmente juntamos interesse, é um pouco essa a perspectiva. Eu acabei por seguir mais a parte das lesmas, ele mais a parte das algas, mas cruzamos inevitavelmente, partilhamos espaços, laboratórios, e acabamos por cruzar ideias. E o Trace Algae nasceu de uma ideia de rastreabilidade de outro investigador que já esteve também aqui, portanto quem não ouviu que vá ouvir, o Ricardo Calado a falar, mas ele faz muito esta parte da rastreabilidade e nós para o Kleptoslug, o projeto das lesmas atual, adquirimos um equipamento que até é pouco comum em Portugal e não há assim tantas pessoas a usar no mundo, mas em que usamos os isótopos, já explico o que é que são isótopos, usamos os isótopos para rastrear. Quando eu lhe disse que nas lesmas, por exemplo, temos interesse em perceber as vias metabólicas, como é que os produtos da fotossíntese são utilizados no animal, foi adquirido um equipamento para fazer essa rastreação dos compostos que vão desde a alga, ou melhor, desde a água, cujo carbono depois é fotossintetizado e entra no cloroplasto e acaba no animal. E este conceito acabámos por estudar, entrar aqui num novo mundo que não era muito uma ferramenta que nós tínhamos muito, que é esta parte do mundo dos isótopos. O que é que são isto dos isótopos? O carbono não é todo igual, o azoto não é todo igual e, portanto, quando olhamos para a composição química de uma alga, neste caso o projeto Trace Algae é sobre as algas, quando olhamos para a composição química, ele até pode ser igual, mas, por exemplo, uma mesma molécula pode ter mais carbono 12 ou mais carbono 13. Pronto, são os tais isótopos. Os isótopos. E quando há esta pequena diferença, é uma diferença ínfima, mas pode ser suficiente para nós conseguirmos rastrear, portanto, identificar se aquela alga, por exemplo, foi realmente produzida naquela aquacultura específica que é XPTO por algum motivo, ou se alguém está a tentar fazer passar gato por lebre, não é? E a dizer que esta alga é daquela qualidade, quando afinal tem outra proveniência. Sim. E, portanto, o que nós tentamos, a pergunta desse projeto é perceber se usando este tipo de metodologias conseguiríamos, que já é utilizado em outros conceitos, mas nunca para a rastreabilidade. Seria possível rastrear, então, as algas usando esta nova metodologia que abraçámos nos últimos 4 anos e estamos a tentar ficar aqui especialistas na área dos isótopos também. Sim, senhor. Falou aí do Kleptoslug, estamos quase a terminar, mas ainda temos tempo de...
Klepto-slug, portanto, kleptomania, as pessoas sabem que é tentar roubar, não é? Exatamente. Portanto, isto estuda precisamente Essa vertente das lesmas de... Exatamente, portanto, o nome clepto é o nome que o mecanismo que as lesmas usam para roubar o cloroplasto é chamado de cleptoplastia, porque o cloroplasto é um plasto. Certo. E roubar, pronto, vem do nome de kleptomania, não é? Que é do grego, da palavra, origem da palavra grega de roubar. E então nós acabámos por dar esse acrónimo ao projeto, juntámos aqui a lesma com a parte do klepto. E o projeto é sempre para estudar isso, não é? Para estudar como é que a lesma... Como é que é para estudar, disse-me, pronto, falei-lhe das $1 million questions, são os 2 milhões, é um para o como e outro para o porquê, Muito tentar bem, compreender. sim. Ainda bem que há perguntas que é para a ciência poder evoluir. Eu acho que sim. Ainda bem que a Sónia esteve aqui, a Sónia Cruz, para nos ajudar a perceber estes aspectos. Felicidades e muito obrigado por teres cá estado. Obrigada, foi um prazer conversar consigo. E este foi mais um episódio do ScienceCast, que fica disponível nas redes de podcast e no YouTube, no nosso canal. A versão em vídeo também, podem ver-nos, portanto, ouvir-nos, e podem, daqui a uma semana, ver mais um episódio. Obrigado por estar conosco.